Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, em parceria com a revista Placar aqui na Copa do Mundo de Clubes. Você pode acompanhar também o nosso placar aberto hoje às 18 horas do Brasil, 17 horas aqui de Orlando. A gente está aqui para fazer a cobertura da Copa do Mundo de Clubes, né? O Super Mundial, muita gente chamou de Super Mundial, de Mundial, mas a FIFA quer que seja chamado de Copa do Mundo de Clubes. Eu chego aqui com informações importantes, né? Situação aí do Gerson, o jornal O Globo trouxe que pode ter uma reviravolta, que o negócio pode não acontecer por questões geopolíticas, por questão da Rússia e Ucrânia. A gente vai trazer aqui todas essas informações, essa reviravolta aí que pode acabar deixando o Gerson no Flamengo, né? Porque se a Rússia não consegue resolver, né? Se o time da Rússia não consegue resolver, o Flamengo não vai liberar o jogador, até porque não há uma negociação. Eles pagariam a multa do jogador. A gente vai explicar sobre isso. Tem a confirmação que o Flamengo está interessado num jogador que tem números ruins, hein? Jogador que não tem uma boa temporada lá no Napoli da Itália. O Mauro César Pereira confirmou a informação do Flamengo estar interessado na contratação do jogador, né, do jogador suíço, mas a gente fala aqui uma situação aí, no mínimo, estranha, porque o jogador que não tem números interessantes. Já teve temporadas boas, mas não vive um bom momento. A gente vai trazer tudo isso aqui agora com um oferecimento da Bet Oficial da Nação. Hoje, inclusive, soltei lá umas dicas interessantes na nossa plataforma vizinha, tá lá no perfil Paparazzo Rubro-Negro. Também convido você a seguir a Bet da Nação, dá essa moral lá, tem muitas promoções acontecendo. E eu quero lembrar você de jogar com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento, sempre aquele troquinho do pão, só para você colocar uma emoção a mais ali no jogo. Inclusive, falei sobre essa questão hoje do jogo do futebol feminino, né? Flamengo e Corinthians. O Flamengo é azarão, mas vai que, né? A gente tem aí também uma situação que me incomodou muito. A CNN Brasil publicou uma previsão de inteligência artificial que colocou o Flamengo eliminado na fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. Não existe, né, gente? Como é que vai fazer a inteligência artificial especializada em apostas, né, fazer esse tipo de... A não ser que os caras queiram fazer a galera apostar no Flamengo, não apostar no Flamengo, porque eles sabem que o Flamengo vai passar. E se eles estão mandando, dizendo que o Flamengo não passa, para mim vai acontecer o contrário, né? Porque você acha que eles vão dar a dica certa para vocês aí? Duvido, né, que o computador lá dessas empresas aí vai dar a dica certa. Eu, de verdade, eu confio no Mengão. Mengão vem com tudo aí, eu confio que o Flamengo vai passar da primeira fase, tá? Pelo menos vai fazer uma boa campanha aí na Copa do Mundo de Clubes. Olha só, a gente tem aqui, ó, a matéria tá aqui, ó, trazer para vocês, ó, Mundial de Clubes, e não é Mundial, tá, o CNN, é Copa do Mundo de Clubes. Simulador prevê eliminação do Flamengo na fase de grupos. Pelo amor de Deus, né? Até o computador é anti, né? Até a inteligência artificial agora é anti-Flamengo, né? E aí colocou lá o computador conduzido pela Boyle Sports, empresa de apostas irlandesa, simulou 10 mil vezes e falou que o Flamengo não passa, que o Flamengo perde pro Esperance e perde pro Chelsea. Então, gente, fazer o quê? Eles botaram que o Fluminense e o Botafogo caem nas oitavas e que o Palmeiras seria o melhor brasileiro, caindo aí cairia, né, na fase de quartas de final, derrotando o PSG em uma partida espetacular. Pelo amor de Deus, cara, que absurdo. Isso aí só pode ser armação, cara. Não é brincadeira. Colocar o Palmeiras ganhando do PSG por 4-3 é inacreditável. E que eles perderiam para o Bayern nas quartas de final por 1-0. Meus amigos, eu vou falar uma coisa. Eu não vou dizer que eu não acredito nos times brasileiros, mas que é um absurdo essa matéria, pô, isso é. E sobre o Esperance, né, lembrar vocês que o Flamengo em 93, com o gol do Marcelinho Carioca, tinha Walter Casagrande no time, o Flamengo venceu o Esperance na Tunísia, num torneio, né, o Flamengo ganhou do Esperance em 1993. Olha, o ex-presidente do Flamengo, o Landim, disse aí quanto valeria a SAF do Flamengo. Olha só, em entrevista ao CNN Sports, ele falou o seguinte: eu acho que o Flamengo hoje, como instituição, e considerando os múltiplos de mercado, além do potencial de crescimento que ainda tem, valeria, se fosse vendido, algo em torno de $1 bilhão.
perto de 6 bilhões de reais. Seria, de longe, a maior SAF do Brasil, talvez da América, né? Ou do mundo. Apesar do valor estimado, Landim descarta a possibilidade do Flamengo se transformar em uma sociedade anônima do futebol no curto prazo. Ele fala: eu particularmente não acredito, pelo menos não enquanto não houver uma necessidade imperiosa. O que a gente vê hoje é que as associações esportivas não fazem SAF espontaneamente. A SAF, infelizmente, ainda funciona como uma boia de salvação. Tá? Então, ele falando aí, inclusive, que o Flamengo valeria perto de 6 bilhões de reais. O que vocês acham disso? O Flamengo, cara, e aí é o que eu faço. O Flamengo vendesse 25%, eu sou contra, tá? Vender qualquer parte do clube, negócio de SAF, sou totalmente contra. Mas se o Flamengo vendesse 30%, ainda ia ganhar muito mais do que qualquer outro clube brasileiro ganhou vendendo quase tudo. Você vê a loucura que é o Flamengo, né? Então, a gente tem aqui outras informações importantes para trazer para vocês. Olha só, o Jorginho saiu no bid, tá? Informação aí já confirmada, jogador liberado para jogar a Copa do Mundo de Clubes. Jorginho, né? O craque que veio da Europa aí, liberado para jogar, ó. Liberado para jogar, tá aí, ó, saiu no bid. Liberado, então, para ser inscrito na Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que encerra amanhã a inscrição da Copa do Mundo de Clubes. Então, o Flamengo aí informou também, soltou, além do Jorginho confirmado, tem esses 3 reforços aí, então, Jorginho e mais 2. O Flamengo atualizou as situações de Gonzalo Plata e De La Cruz. Plata, o jogador realizou trabalhos individualizados em campo nesta segunda-feira e não relatou dores após a atividade. Sensacional. Plata, então, não sentiu dor mais no local. O De La Cruz segue o planejamento estabelecido pelo Departamento Médico do Flamengo, apresentando evolução diária e realizou exercícios na academia do CT Jorge Elal nesta segunda-feira, e há aquela previsão dele atuar em 2 treinos antes da estreia na Copa do Mundo de Clubes. Então, há a possibilidade do Flamengo, sim, utilizar Plata, De La Cruz e o Jorginho agora inscrito com o nome publicado no BID. Olha, o Flamengo divulgou aí um meet and greet com o Zico nos Estados Unidos, tá? Então, o Flamengo vai ter na Casa Flamengo, tá? Ele atenderá torcedores no dia 23 de junho, às 10 horas da manhã. Então, 23 de junho, às 10 horas da manhã, o Zico vai atender torcedores na Casa Flamengo aqui em Orlando. Tá? O evento será exclusivo para sócios torcedores do Mengão, na Casa Flamengo, que fica lá no Icon Park, tá? E funcionará entre os dias 14 e 25 de junho. Tá? Sensacional, cara. O Zico vindo participar, torcedor podendo encontrar o Zico, isso é espetacular. Olha, saiu uma confirmação aí de que o Flamengo ofereceu já 14 milhões de euros por Carrascal, tá? Então, foi informação aí do Júlio Miguel Neto. Inicialmente a Raíza trouxe que eram 10 milhões de euros mais 2, o Flamengo subiu, tá, para 12 milhões de euros mais 2 milhões de bônus, ou seriam 12,5 mais 1,5 de bônus, tá? Então, e os bônus têm que ser mais fáceis, é bem provável que feche aí na casa dos 14 milhões de euros. Tem muita gente falando aí também com relação ao Wendel no Flamengo, do Flamengo negociar a vinda do Wendel para o lugar do Gerson, caso o Gerson saia mesmo. A informação que chega é que o Flamengo não está negociando com o Wendel, tá? Não há negociação do Flamengo, isso foi confirmado para a gente, não há, nesse momento, negociação com o Wendel. A janela para a Copa do Mundo de Clubes se encerra amanhã, né? Então o Flamengo, se quiser contratar o Carrascal, que a gente estava falando aqui agora, terá que inscrever o jogador até amanhã, tem que sair no bid aí urgente para o Flamengo inscrever na Copa do Mundo de Clubes, tá? Então trazer aqui agora, será que vai melar a negociação do Gerson? Parece que sim. Segundo o jornal O Globo, a negociação pela transferência do jogador pode ser dificultada devido a questões geopolíticas, já que a Rússia sofre sanções por conta da guerra contra a Ucrânia, tá? O sistema financeiro russo foi bloqueado, né? Está bloqueado para operações internacionais, podendo inviabilizar o negócio. Caso o canal de pagamento não for aceito pelos bancos brasileiros, a venda não vai ser, no caso disso, a venda não vai ser concluída, tá? Então, a gente acompanhando aí essa situação, pode ter essa reviravolta dos russos não poderem pagar, não terem como pagar pela multa do jogador, e aí o jogador continuaria
no Flamengo, né? O problema é o desgaste, né, agora, né, que ficou, né? Que situação, né? Fica desgastado com uma informação vazando lá da possível saída, deles pagando 25 milhões de euros de multa. E aí, gente, é uma situação que quem vazou próximo do jogador, né? Muita gente reclamando aí do pai do jogador, do Marcão e tudo mais. Esse desgaste aconteceu. O desgaste existe e agora até teve gente aí falando, fonte ligada à diretoria do Flamengo, que nesse momento é até melhor que aconteça o negócio, porque fica um desgaste muito ruim aí, né, para o jogador, né, e até no relacionamento aí com os torcedores, tá? Vamos lá, mas aquela coisa, né? Se os caras não tiverem como pagar, o Gerson tem que continuar no Flamengo ou negociar com outro clube ainda na janela pós Copa do Mundo de Clubes. Olha só, o Flamengo tem interesse na contratação do atacante suíço, o Noah Okafor, né? Então, jogador de 25 anos, pertence ao Milan, está emprestado aí ao Napoli. O clube italiano pede 15 milhões de euros, cerca de 95 milhões de reais, para negociar o jogador, mas o Flamengo tenta pagar menos. Informação foi trazida em primeira mão pela imprensa turca, confirmada pelo Mauro César Pereira, mas eu já falei para vocês, o jogador que nessa temporada tem só 4 jogos, 0 gols, 0 assistências. 15 milhões de euros, 14 milhões no Carrascal. Olha, eu vou falar para vocês, hein? Flamengo já gastou, o que foi? O Flamengo já gastou uma nota preta no Alcaraz e gastou 20 e vendeu por 15, porque no Felipe não se encaixou no esquema do Felipe, vendeu para o Everton por 15 mais metas, que não sabe lá se vai bater essas metas. O Flamengo já perdeu dinheiro no Alcaraz. O Flamengo tem que analisar muito bem isso aí, né? Agora, o scout do Flamengo pode ter avaliado que o jogador em temporadas anteriores foi bem, nessa não está tão bem, mas eu acho muito dinheiro. Como é que o jogador pode valorizar jogando mal uma temporada? Ele não poderia valorizar. Se ele foi mal nessa temporada, ele tinha que desvalorizar. Esse é o certo. Então, eu de verdade espero que o Flamengo contrate bem e não gaste tanto nessas contratações, tá certo? É isso. Eu convido você a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Claro que a gente tem hoje aí, eu falei para vocês, o placar aberto, então sim, eu convido você a se inscrever também lá na Placar TV. Tamo junto, um grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, até mais tarde, valeu!